my dears. How are you? How are you? Como estão, então? Vamos ver quem está chegando aí, tá? Quem chegar, just say hi, tá? Say hello. Just say your name and hello. Okay, so my name is Josiane. I'm Teacher Josi. Sou sua Teacher Josi do Masterizando Inglês. Então, aqui da nossa página, a nossa community, a nossa comunidade aqui. E o intuito aqui dessa página é o ensino da língua inglesa para pessoas a partir de 50 anos, né? Para seniors. Então, é English for Seniors, né? Então, inglês para a melhor idade, né? Que é como nós chamamos normalmente aqui. Então, inglês para a melhor idade. Ok? Então, assim, hoje eu trouxe um assunto para conversar aqui com vocês, né? Que é sobre, então, os benefícios de se estudar um idioma na terceira idade, tá? Ou como a gente fala aqui, né, na melhor idade, tá? Então, assim, eu pesquisei bastante, então, e também com as minhas observações em sala de aula, tá? Hello! Com observações em sala de aula. Então, eu decidi, né, falar um pouco sobre esse assunto, né? Então, na semana passada, eu entrei fiz inaugurando a página, né, aqui com uma live, e aí eu falei um pouco falei um pouquinho sobre as 4 habilidades linguísticas, né, que quando a gente começa a estudar um idioma estrangeiro, a gente vai desenvolvendo habilidades linguísticas, né? Então, para quem assistiu a live, para quem não assistiu, eu coloquei alguns posts também sobre o assunto, né? Então, só relembrando que as 4... Hello, so how are you? Relembrando, né, que as 4 habilidades, né, elas são habilidades de auditiva, né, listening, de habilidade de reading, né, habilidade de leitura, writing and speaking, né, e escrita. Essas habilidades a gente vai desenvolvendo, né, ao longo do nosso aprendizado com o idioma, ok? E hoje, né, eu trouxe então esse assunto, os benefícios aí de se estudar inglês quando a gente já passou, assim, não assim tão sênior, né? Mas quando a gente já, assim, de 50 anos para mais, tá? Então, quais são os benefícios que isso pode trazer para as pessoas, né, com mais de 50 anos que estão estudando inglês pela primeira vez, ok? Isso eu estou listando aqui benefícios, mas são benefícios que podem ser... Vou só me ajeitar um pouquinho. Benefícios, né, que as pessoas vão ter aprendendo um outro idioma também, né? Aqui, para nós é inglês, então eu vou focar em inglês, tá? Então, o que acontece, né, quando a gente começa a estudar inglês, né, quando a gente começa a estudar um outro idioma, parece que o nosso mundo, assim, ele cresce, né, a gente sente um pouco diferente, né, porque aqui no Brasil a gente não tem não tem uma outra língua, né, uma segunda língua. A gente fala português, né? E mesmo com a proximidade com todos os países que falam espanhol, nós precisamos colocar, né, aprender espanhol, ir para um curso, né? Muita gente tem que ir para um curso para aprender espanhol, né? Então, quando a gente começa a aprender o espanhol ou o inglês, que é uma língua bem diferente da nossa, né, do português, então as coisas começam a se expandir, né, o nosso conhecimento começa a se expandir, né? Então a gente começa a ver as coisas assim de uma maneira um pouquinho diferente, a gente começa já até a pensar de uma outra forma, né? Então isso é uma das coisas que
que o aprendizado de um novo idioma, né, nos traz. Então, essa é a possibilidade, né, de a gente melhorar, por que não, né? Por que não dizer assim, melhorar o nosso mundo, né? Melhorar o nosso mundo. Então, eu vou começar assim, né, listando. Eu separei assim 5 benefícios, né, assim, do aprendizado, né, do aprendizado do inglês, né? Quem está aprendendo inglês pela primeira vez, né? Para principalmente quem tem mais de 50 anos, tá? Então, para sêniores, quem tem mais de 50 anos, sim, ou quem já está entrando na melhor idade. Tá? Então, eu listei aqui 5 benefícios, né, que eu pesquisei bastante, também em observação em sala de aula, e que eu acho que vai dar, né, para quem aí nunca estudou, ou para quem estudou e meio que se desmotivou agora, então a gente vai, né, procurar fazer com que vocês recuperem, né, essa motivação para estudar ou para começar a estudar inglês, ok? Então, assim, o primeiro, né, benefício, assim, acho que é um dos mais importantes, é a questão assim, do retardo, né, de algumas doenças degenerativas. Então, a gente tem aí uma prevenção, né, de certas doenças degenerativas, tá, no cérebro. Okay? Uma coisa que eu ouvi bastante, né, então, em sala de aula de algumas alunas, então elas falavam assim, teacher, a gente estuda inglês para afastar o alemão. Tá? Então, o que isso quer dizer, né? Então, elas estavam ali estudando inglês para afastar o Alzheimer, né? A doença de Alzheimer. Tá? Mas né, se eu não estudar, enfim, será que eu vou ter Alzheimer, algum outro tipo de doença? Não tem como prever, não tem como dizer, né? Claro que é toda uma construção. Quem já passou, principalmente que para quem já passou dos 50 anos, né, normalmente tem uma tendência maior a se cuidar mais com a alimentação, fazer exercícios físicos. E claro, aliando o estudo, né, o aprendizado de um outro idioma, então isso, claro, vai prevenir, né, pode preveni-lo sim, de uma doença futura. Tá? Então, é muito importante a gente manter o nosso cérebro ativo. Agora, nós temos uma participação especial agora do Ozzy, né? My Cat, Ozzy. Né? Semana passada ele ficou bem quietinho. Ozzy, vai ali comer. Ai, que bonitinho. Daqui a pouco ele aparece bem. Ok, então, voltando lá ao assunto. Vocês aliando, né, o estudo a uma prática de exercícios, uma alimentação saudável, claro, isso pode prevenir sim, né? Então, algumas doenças degenerativas, que a gente precisa manter o nosso cérebro ativo, né, sempre ativo, que quando a gente começa a fazer as coisas, né, no modo repetição, no modo automático, isso quer dizer que a gente já sabe fazer aquilo, né, que aquilo ali já faz parte de mim, né? Já faz parte da minha rotina, então eu já sei. Aí o meu cérebro, vamos dizer assim, ele não tem... ele entra na zona de conforto, né? Ele fica meio preguiçoso, então ele não precisa mais gastar energia, porque ele já sabe fazer aquilo. Né? Só que isso, vendo por um outro lado, ele não é muito bom. A gente precisa sempre manter o nosso cérebro ativo, fazendo alguma coisa que a gente nunca fez, né? Que nesse caso seria estudar inglês, né? Ou começar a estudar inglês, que aí você já vai fazer forma novas redes neurais. Tem estudos, né? Eu não vou, né, falar isso em detalhes. Mais adiante eu gostaria de abordar esse assunto novamente, né? Mas agora só falando um pouco, né, bem brevemente a respeito, tem estudos realmente que falando que
o aprendizado de um novo idioma, né, ele auxilia, sim, a formar essas novas redes neurais. Então, o aumento da massa branca do cérebro, né? Então, isso auxilia bastante. Ozzy, tá? Então, isso auxilia bastante e contribui. Hello, Ozzy! Viu? Tá te dando um oi, Ozzy. Olha, chegou a virar aqui a câmera. Me bate aqui no tripé. Tá? Então, esse é um dos benefícios, né, da gente estudar inglês. Então, é fazer, né, fazer com que o nosso cérebro, né, fique sempre ativo, né, então ele seja ativado. E aí, claro, quando vocês aprenderem, vocês vão começar a estudar inglês, né? Por exemplo, vocês fazem uma aula e aí vocês repetem bastante aquelas informações, colocam em prática, e assim que vocês aprenderem bem aquela ali, vocês vão aprender outras, e assim a gente vai mantendo o cérebro sempre naquela atividade. Ele não fica mais assim tão preguiçoso. Então a gente repete, aí claro, a gente vai repetir muito, né? Então quem estuda inglês repete bastante. A repetição, ela é importante no aprendizado de um idioma, tá? Talvez assim, vocês tenham uma certa dificuldade, né, uma dificuldade um pouco maior do que pessoas mais jovens, né, no sentido assim, de memorizar, de reter informação. Talvez precise estudar mais, precise não aprender mais, mas estudar mais, repetir mais, para poder reter aquela informação, né, para vocês aprenderem de uma forma mais que traga mais resultado para vocês. Tá? Hello, Dad. Hi. My father just went in. O pai acabou de entrar agora. Ok. Então esse é um dos benefícios, ele é um dos mais importantes, né? Então manter o cérebro ativo e que vai preveni-los de repente ter alguma doença futura. Né? Então o segundo, né? Qual seria esse segundo benefício assim, que eu resolvi falar com vocês a respeito? Quando vocês começam a estudar um novo idioma, vocês começam também, como eu falei um pouquinho no início, né? O mundo de vocês vai ficar maior, tá? Maior que eu digo, ele vai expandir. Tá? Então vocês vão começar a estudar inglês e vocês vão começar a aprender, né? A ter informações, coisas sobre outras culturas. Vocês vão estudar também, não só inglês, mas outras culturas. Quando a gente vai fazer um curso de inglês, né? O que vem à mente de vocês? Primeiramente, o que eu vou aprender no curso de inglês? Vou aprender gramática. Ok, aprendo gramática. Tá, ok, beleza. A gramática, ela faz parte, o vocabulário faz parte, né? É importante, sim. Mas dentro disso a gente também pode colocar informações sobre cultura de algum país, de repente um feriado em algum país, English speaking country. Então vocês vão, além de aprender inglês, vocês também vão aprender um pouco sobre cultura. Então isso é bem importante. Isso vai fazer com que vocês tenham mais vontade de aprender, de colocar em prática, de pesquisar. Então isso vai dar mais prazer para vocês. Vocês vão querer saber mais a respeito de determinada cultura. Por exemplo, se vocês estão estudando, a gente começa estudando inglês americano, a gente tem vontade de conhecer um pouquinho mais, né? De saber um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, de alguns feriados que tem lá, será que são os mesmos? O que será que os americanos comem no café da manhã, né? Será que a rotina deles é parecida com a nossa? É mesmo? É muito diferente? Então, isso é bem legal, porque também está trazendo essa questão cultural
para dentro do seu aprendizado, tá? E até para dentro da sala de aula, seja ela presencial ou uma sala de aula online, né, virtual. Então vocês também entrem em contato com outras culturas, ok? Um terceiro benefício, né, que traz, né, a gente estudar inglês é, além de entrar em contato com uma outra cultura, eu também vou entrar em contato com outras pessoas. Tá? Então, eu vou formar novas amizades, eu vou interagir com outras pessoas. Tá? Então, a gente fala muito de grupos, né? Então, aqui, por exemplo, na nossa página, né? Eu digo nossa porque o meu propósito aqui é formar uma comunidade com vocês. Tá? Então, com vocês e o Ozzy. Tá? Formar essa comunidade, tá? Vocês poderem também interagir uns com os outros, né? Então ela vai crescendo, né? Ela vai crescer aos poucos. Tá? Então é esse o objetivo, a gente formar uma comunidade, a gente colocar, né, além do estudo do inglês, colocar algumas outras coisas também relacionadas a aprendizado, tá? Então, isso é bem importante, vocês terem contato com pessoas que também estão estudando inglês, mas principalmente estão mais ou menos na mesma faixa etária de vocês. Tá? Então, realmente, essa página aqui eu construí para a gente formar essa comunidade, né? Que eu trabalhei, né? Eu ainda continuo trabalhando assim, de forma private, né? Particular, com seniors, né, com pessoas com mais de 55 anos, assim, a partir de 55 anos. Tá? Então, para mim é muito prazeroso, é um público assim que eu amo, né? Estão in my heart. Tá? E é muito gratificante trabalhar, né? Trabalhar com pessoas, né, mais que já tem uma certa idade, que tem assim um caminho, né, já trilhado e que pode contribuir muito com os outros. Inclusive, eu aprendi muito, né, em sala de aula, né, com os meus alunos da terceira idade. Então, acho que é uma troca muito gratificante, muito prazerosa. Né? Então, essa importância também dos grupos, importância de formar essas conexões, né, com outras pessoas, não só presencialmente. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem essa página que vocês podem interagir. Tá? Então, eu quero fazer as nossas próximas lives também, quero fazer aulas, né? Realmente a gente colocar mais em prática o estudo do inglês. Tá? Então, trazer vocês, né, fazer vocês conhecerem, né, principalmente para quem não conhece, quem nunca estudou inglês, ou que tem vontade, ou que já estudou há muito tempo atrás e meio que se traumatizou. Tá? Então, trazer isso, né, para vocês, né, esse idioma, sabe, que eu particularmente adoro, sabe, eu nunca tive uma dificuldade grande em aprendê-lo. Mas eu entendo pessoas que têm essa dificuldade e eu acho que, assim, que para mim é sabe, mais do que um trabalho. Eu gosto, sabe, me dá prazer estar aqui, estar com vocês e passar, assim, esse conhecimento para vocês, né, de uma forma diferenciada, né, de repente utilizando uma alta metodologia. Então a gente conecta. Mesmo online, a gente não precisa necessariamente estar presencial, né? Estar ali junto, tocando, mas o online também. Então a gente vai formar aqui um grupo bem grande, né? E que vai ter bastante força aí para a gente ir adiante, né? Sempre adiante. Então, para mim, isso é muito mais do que trabalho. Né? Então, já colocando, né, como esse benefício de estar num grupo, né, de pertencer a esse grupo, com as pessoas com as mesmas dificuldades, elas estão ali com vocês, mas uma pegando na mão da outra, né,
mesmo mentalizando, a outra pessoa está ali do outro lado da tela do computador ou do celular de vocês, mas também talvez esteja passando pelos mesmos problemas, talvez esteja com dificuldades na mesma parte, né, de gramática que vocês estejam também, para a gente começar a estudar junto, né? Então é isso. Então vamos repassar assim esses nossos benefícios, né? O primeiro, então o primeiro benefício é prevenir algumas doenças degenerativas como Alzheimer, tá? Então importância de manter sempre o cérebro ativo. O segundo benefício, tá? Quem lembra? Quem pode colocar aí no chat. Tá? Então, o segundo benefício, que é a cultura. Eu vou, além de aprender inglês, eu aprendo também sobre a cultura. Eu posso aprender, inclusive, sobre o próprio idioma, né? Qual a origem dele, né? A origem do inglês. Então, isso vai enriquecer, né, o meu estudo. E também a vida. Tudo que você coloca, que você começa a estudar, né, a gente acha... Muita gente, adultos, assim, fazem, né, que estão no mercado de trabalho, a maioria estuda inglês porque precisa, porque é uma necessidade, porque o mercado de trabalho permite. Mas quem está estudando inglês, que tem mais de 50 anos e está estudando inglês, é porque realmente gosta. Então, não que todo mundo... Muita gente gosta de inglês, né? Muita gente gosta de estudar também, mas principalmente na faixa etária de vocês estão aqui porque vocês realmente gostam, vocês querem aprender, e é um desafio, com certeza é um desafio, mas é um desafio bem... eu acho que é um desafio assim, até prazeroso, né? Não sei se tem uma outra palavra que pode contribuir com uma outra palavra, mas é um desafio assim gostoso, né? Vocês querem se desafiar, vocês querem ir além, tá? E o mais importante ainda, vocês não competem com outras pessoas, vocês... o aprendizado é de vocês, é de cada um, vocês não estão competindo com ninguém, vocês querem apenas... Vocês querem melhorar, vocês vão melhorar porque vocês querem isso, né? E não quero melhorar porque eu vou ficar melhor do que o outro, né? Então, isso que eu percebi também dentro de sala de aula com esses grupos, né? Que não há essa competição, né? Vocês estão lá realmente para formar conexões, né? Então, quem está estudando ali, além de aprender sobre cultura, também está formando novas conexões, formando também novas amizades, que esse também é o terceiro benefício. E o quarto benefício, né, de estudar inglês ou qualquer outro idioma, ok? É que vocês podem, né, podem começar a ter assim, uma certa autonomia. O que eu quero dizer com isso? Hoje, né, tem muitas agências de viagens aí que elas estão se especializando em pacotes para melhor idade. Então, muita gente, né, às vezes pessoas que nem têm 55, 60, mas ainda não estão aposentadas, né, mas gostam de se inserir, né, nesse meio, então também estão viajando e vocês podem entender muita coisa, vocês podem interagir com nativos, né? Então isso é muito bom. E o que vocês precisam para isso? Vocês precisam apenas ter assim, coragem, né, de se expor. Sei que isso pode ser um tema para uma próxima, né, uma próxima live, né? Mas assim, vocês têm que se expor. Já falei isso também na aula passada, né? Falando das 4 habilidades, a gente falou da habilidade oral, vocês têm que se expor. Né? Então, no momento que vocês se expõem, que vocês vão abrir a boca, que seja para cumprimentar alguém, que seja para falar hello, né? Ou um good afternoon, né? Um hi, vocês já estão colocando em prática o idioma. E isso já dá aquela coisa, nossa, que legal, eu consegui falar, né? Eu consegui
me expressar. Nossa, foi uma palavra só, dei hello, ok? Que ótimo, great, tá? Isso já é motivo de comemoração para vocês. Então isso dá uma autonomia. Eu tive uma aluna, então de repente quem está aqui, alguns estão aqui comigo, podem lembrar, que é uma aluna que ela costuma, mas na época ela costumava fazer cruzeiros. Então, como ela tinha um certo problema de audição, ela compensava na leitura. E o que acontecia, né? Então ela saía, ela dizia, teacher, eu entendia todas as placas, né? Tudo que estava escrito nas placas. Então isso é muito legal e é muito gratificante para mim, eu acho muito gratificante também para vocês que estão aprendendo. Tá? E aí vocês entenderem alguma coisa, vocês enxergarem um sinal ou uma placa na rua ou, sei lá, algum ad, né? Como a gente fala aqui, uma propaganda, né? E vocês entenderem o que está escrito ali. Né? Ou alguém falou alguma coisa e vocês estão prestando atenção ali, nem necessariamente é com vocês, mas vocês estão ouvindo alguém falar e vocês conseguirem entender alguma coisa daquilo que aquela pessoa está falando. Então isso é muito gratificante. Isso dá uma autonomia bem grande para vocês. E hoje também a gente tem pessoas, né, vocês aí da melhor idade, cujos filhos estão morando em outro país. Então isso também possibilita que vocês viajem mais. Vocês estão buscando, vão conhecer a outra cultura, aquela outra cultura. Então também eu tive alunos que os filhos estão morando fora, tem filhos, tem netos, né, alguns têm netos que moram fora. Então isso é bem importante. Imagina você, né, às vezes tem um filho, tem um netinho que mora no exterior e você conseguir se apresentar, falar um hello pro seu netinho, né, que às vezes ele tá aprendendo inglês, né, às vezes está aprendendo português também, mas a primeira língua vai ser o inglês. Agora imagina assim, vocês poderem se comunicar com alguém da família de vocês que mora fora nesse idioma. Mesmo que vocês não falem tudo, gente, não é esse o objetivo, vocês não precisam falar tudo fluentemente, tudo de cara. Mas vocês conseguirem falar alguma coisa e entender, isso já, nossa, já a gente já se sente melhor, né? Vocês já vão sentir aquele calor assim no peito, aquela coisa gostosa, né? Nossa, eu consegui. Tá? E tudo que vocês falam, né? Uma frase curtinha, um hello, um cumprimento, qualquer coisa, tudo é motivo de celebração. Vocês têm que celebrar sim. Acho que qualquer pessoa que esteja aprendendo inglês, né? Aprender alguma coisa nova, celebra. Tá? A gente precisa sim curtir a jornada, né? Então tem uma jornada do aprendizado e é muito legal essa jornada, então a gente tem que curtir essa jornada em primeiro lugar, tá? Porque se a gente curtir, a gente se motiva e a gente vai ter um resultado melhor lá na frente, tá? Então, claro que quem estuda inglês, quer falar inglês, quer se comunicar, quer inglês por algum motivo, né? Ou que tem família que mora fora e quer se comunicar, quer ir viajar, né? Então isso é muito importante. E aí isso gera essa autonomia em vocês ficam mais felizes, isso gera resultado, vocês vão se motivar, isso vai dar gás para vocês continuarem estudando e vocês vão ter um resultado, de repente até mais depressa do que vocês estavam imaginando. Tá? E, claro, linkando, né, nesses 4 benefícios aí, o que acontece então com a nossa autoestima? Ela se eleva, né? Então, vocês vão, olha só quanta coisa legal, né? Então, estudando inglês, tá? Vocês vão afastar, né? Estudando inglês, vou usar a frase lá daquela minha ex-aluna. Então, usar a frase, afastando estudando inglês, vocês afastam o alemão, né? Vocês tem esse trabalho importante aí de prevenção de algumas doenças,
neurológicas. Vocês entram em contato com outras culturas, por meio do aprendizado. Vocês entram em contato com outras pessoas, vocês têm possibilidade de formar novas amizades, de formar grupos, de formar uma comunidade de pessoas que também, da mesma faixa etária, e que também estão aprendendo, estão no mesmo nível que o de vocês. E vocês também vão ter mais autonomia e com isso a autoestima de vocês se eleva. Então a autoestima é elevada, vocês vão se ver de uma outra forma. Então, olha só quanta coisa, né? A gente aprendendo um idioma, a gente está saindo da caixa. A gente não está mais pensando, só eu tenho que aprender por aprender, ou porque disseram que é bom, ou porque, sei lá, é inglês, todo mundo fala e eu tenho que aprender, ou porque eu tenho que trabalhar. Vai muito além. Então, eu aprendo um idioma, olha quanta coisa que vem junto, né? A gente aprende cultura, a gente forma novas amizades, se conecta. Hoje a possibilidade de viajar ela está bem maior, né, do que era há 15, 20, 30 anos atrás. Né? Hoje então tá relativamente mais fácil, né? Nos possibilita isso. E a gente vai se motivando cada vez mais, vai tendo essa autonomia e a nossa estima vai se elevando. Então isso é muito legal, é muito importante. Então fica aqui, né, o meu recado, né, fica a dica aqui para vocês, né, então para quem já estuda ou quem quer começar, né, a estudar, esses benefícios aí. Tem vários outros, né, acho que a gente poderia listar bem mais, né? Quem quiser até colocar ali no chat assim, uma outra coisa que eu não falei aqui, vocês podem, fiquem à vontade, podem colocar. Né? Mas é bem isso que a gente colocou aqui, né? Já é bem importante. Né? Então isso já dá um baita resultado no nosso aprendizado. Ok, people. Então é isso, né? Por hoje, né? Esse nosso bate-papo e eu queria só realmente colocar isso para vocês, né? Motivá-los, então, né? A gente aprender alguma coisa nova aí, aprender inglês. E novamente eu gostaria de ver com você se esse horário é legal. Por enquanto eu vou manter a live, okay? Na quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 15 horas, para a gente conversar um pouco. E eu quero semana que vem, já não sei exatamente o que eu vou fazer, mas já a gente fazer um bate-papo, fazer uma mini aula, ok? In English. E aí quem se habilita, né? Então, eu só gostaria de ver com você se esse horário está sendo legal, se vocês querem propor um outro horário, ou de repente um outro dia, que vocês possam também estar comigo ao vivo. Então, eu até peço, né, eu pedi assim que se vocês puderem estar, né, nas próximas ao vivo, que aí é a aula mesmo, a gente poder interagir. Ok, my dears. So, thank you very much for being here. Então, muito obrigada por terem estado aqui, né? Tivemos a participação do Ozzy, né? Agora ele ficou bem quietinho, né? Ozzy the Cat, né? Então, my cat, Ozzy, né? O meu gatinho ali, o Ozzy, E então nos vemos, né, na semana que vem, tá? Então só coloquem ali se vocês estão curtindo a live, se foi legal hoje, se foi esse assunto, se contribuiu, né? Vocês podem, inclusive, convidar pessoas também para curtir aqui, né, a nossa página. Né? Eu já falei que isso aqui é a nossa, né? O nosso canto, tá? O nosso cantinho aqui do aprendizado, ok? Então, vocês podem, inclusive, se vocês quiserem compartilhar a live, não sei se vocês conseguem compartilhar a live, mas convidem pessoas para assistir aqui conosco, curtir a página e assistir aqui conosco.
e dela vai ficar aqui e vocês também podem acessar, outras pessoas podem assistir mais tarde, ok? People, so thank you very much for being here. Thank you. See you next Thursday, ok? Então, eu vejo vocês na próxima quinta, at 3 p.m., tá? Então, às 15 horas, às 3 da tarde. Ok, dears? Bye, bye. Love you.